Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Então, a Proline tá com saudade de vocês, tá bom? Vocês se cuidem, tá? Não saiam de casa, tá bem? Então, hoje nós vamos ter aula de geografia. O assunto é vegetação, tá? Que se encontra na página 45 a 48. Vamos lá! Cada região tem características próprias, devido às diferenças no relevo, no clima, na hidrografia e na vegetação. Vegetação é o conjunto de plantas de um determinado local. A vegetação, ela é natural quando as plantas de um local nascem e crescem sem a interferência humana. Então, a vegetação ela é natural. Ela cresce, as plantas crescem em um local sem a intervenção humana. O que quer dizer isso, Proline? Que elas nascem naturalmente, elas crescem, reproduzem sem o homem está molhando e cuidando. A própria natureza faz esse cuidado. Então, esse conjunto de plantas que cresce e reproduz sem a ajuda do homem é chamado de vegetação. A ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas e das abelhas faz brotar plantas nativas nos mais diversos locais. Então, cada tipo de vegetação se desenvolve de acordo com determinados fatores climáticos, sobretudo umidade, temperatura e luz solar. Mas é importante ressaltar que só há vegetação nos locais que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com presença de luz e calor do sol, água, solo, com nutrientes e ar. Então, essa vegetação que a Pro acabou de falar, que as plantas crescem, elas produzem sem precisar o cuidado do homem, isso só acontece dependendo do local. Se for um local seco, que não tem umidade, que não tem vento, que é totalmente seco, pode nascer alguma planta nesse local? Não. Então, essa vegetação ela só ocorre com o lugar que seja de bom clima, que tenha umidade, que tenha o vento, que tenha oxigênio, que seja um lugar bom para acontecer essa vegetação. O ciclo da água sofre influência da vegetação, porque é por meio das espécies vegetais e também animais que acontece o fenômeno da evapotranspiração, ou seja, parte da água que existe nos seres vivos, ela se acumula na atmosfera e por meio da transpiração. Assim, esse fenômeno está diretamente ligado ao clima de cada região. Então, o que é evapotranspiração? É a combinação da evaporação mais a transpiração. O que acontece? Toda a água do solo, da chuva, acontece o que quando cai na terra? Toda a água que cai no solo, na terra, ela se evapora, por conta do sol. E essa evaporação, ela se evapora e vira um mar para as plantas. Então, a
evapotranspiração, ela propicia a planta absorver a água do solo e juntamente com esta água vão também os nutrientes que são vitais para as plantas. Então essa água, ela que cai no solo da chuva, ela acontece o que? Ela se evapora e é com essa evaporação vai o que? O oxigênio para as plantas. E vai o que? O oxigênio, os nutrientes, que é o que? É essencial para as plantas. Entenderam? A presença do gás carbônico na atmosfera é influenciada por meio do processo de fotossíntese realizado pelos vegetais durante o dia. O que acontece com a fotossíntese? O que é? Ela retira esse gás do meio ambiente e lança nele o oxigênio. E assim, os vegetais são indispensáveis aos seres vivos, porque são eles que aumentam a quantidade de oxigênio no ar para a respiração necessária à vida de todos possa acontecer. Então, quanto mais tem a vegetação, quanto maior a quantidade é melhor. Por quê? Porque libera o oxigênio no ar para a respiração das plantas. Então, a fotossíntese ela é um processo de extrema importância na natureza. Trata-se de quê? Da conversão de água e gás carbônico e oxigênio realizado em seres vivos como as plantas. O solo, por sua vez, influencia e é influenciado pela presença da vegetação. É dele que as plantas retiram os nutrientes e a água de que necessitam para o seu desenvolvimento. Então, a Pro colocou aqui a imagem, não é? Da fotossíntese, que a água, ela se evapora, né? Como a Pro explicou no slide anterior, que é evapotranspiração, né? Que a água se transforma ela se evapora e essa evaporação se transforma em oxigênio para as plantas. Então, a fotossíntese é a mesma coisa, é um processo de extrema importância na natureza, porque ela trata o quê? É a conversão da água e do gás carbônico se transforma em oxigênio para as plantas e para todos os seres vivos. A vegetação e as suas múltiplas utilidades. Então, nós iremos agora estudar, saber, né? A vegetação, ela serve para quê? Ela serve para a gente no nosso dia a dia? Nós usamos a vegetação? Vamos saber agora, tá bem? Além de produzir o oxigênio necessário à vida, serve também o que? Como alimento para outros seres, é o habitat natural de muitos animais, purifica o ar, ameniza as altas temperaturas, fornece sombra, pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima de diversos produtos, como remédio, roupas e móveis. Então, a vegetação, ela além de produzir o oxigênio necessário para a vida, ela serve também o que? Como alimento para outros seres vivos, não é isso? Ela serve para quê? A vegetação, para a morada dos animais. Elas servem para quê? Para purificar o ar, amenizar as altas temperaturas, ela fornece sombra, ela é usada para a ornamentação de casa, não é isso? A vovó, a mamãe tem alguma planta, aí coloca dentro de casa para enfeitar a casa, não é isso? Ela serve para quê também? Como, por exemplo, ela fornece sombra,
como por exemplo ali a Praça Barbosa, quando o sol está bem quente, aí não tem várias árvores ali, tem uns banquinhos embaixo, quando o sol está muito quente, quem está passando ali, a gente corre e senta no banco debaixo do quê? Da sombra. Então, a vegetação, ela oferece isso para a nossa vida. Ela oferece o quê? O alimento, que é o quê? Como, por exemplo, a folha de alface, o coentro, não é isso? O couve-flor. Então, ela serve para a nossa alimentação. Ela serve também o quê? Para remédios, que tem remédios naturais, não é isso? Como, por exemplo, o chá de erva doce, de camomila. Tem alguns remédios naturais para tosse, para gripe. Então, a vegetação ela é muito importante para a nossa vida. Então, nós temos que cuidar, preservar a natureza, não jogar lixo no chão, economizar água, porque nós necessitamos da água. Então, vamos cuidar, né? Continuar cuidando mais da natureza, porque nós precisamos dela, nós necessitamos dela. Os animais necessitam delas para sobreviver, tá bem? Então, meus amores, a nossa aula de hoje foi essa, tá bem? Qualquer dúvida pode perguntar para a Pauline, pode mandar mensagem, tá bom? Beijo no coração.